Um estudante americano é detido por agentes da ICE no Oregon. E em Miami-Dade, mais de 30 pessoas acabaram presas durante um protesto tenso contra ações da ICE na região. Você vai ver também criminosos se passando por agentes da ICE para extorquir imigrantes e aterrorizar comunidades. E ainda, cidadania americana é oficialmente revogada após comprovação de fraude em um processo que chamava atenção há anos. No cenário político, Trump e Mandani surpreendem e anunciam que pretendem trabalhar juntos em uma nova fase estratégica. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida das pessoas, dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SBT Television, SIC Internacional e também na plataforma de streaming SBT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Em Pittsburgh, na Pensilvânia, um imigrante chinês de 32 anos, Xiao Fengji, foi encontrado morto na manhã de 5 de agosto no centro de detenção de Motion Valley Processing Center, sob custódia do ICE. Segundo a agência, Ji foi achado pendurado pelo pescoço em uma sala de chuveiro às 5 horas e 21 minutos. Os agentes acionaram a emergência e iniciaram a reanimação, mas ele foi declarado morto às 6 horas e 3 minutos. Contudo, familiares e ativistas dizem que a versão oficial não se sustenta. Segundo o advogado da família, o laudo aponta que Ji estava com as mãos e os pés amarrados para trás, posição chamada de hog tie, e uma ligadura no pescoço feita por lençóis. O irmão de Ji, Yan Fengji, ajuizou uma ação legal exigindo a divulgação de vídeos, relatórios internos e registros médicos da custódia, afirmando que Ji ficou isolado no centro porque ninguém falava mandarim e seus pedidos de saúde mental teriam sido ignorados. A ICE afirma que notificou a Embaixada da China e investiga o caso de acordo com seus protocolos. Mas ativistas apontam que o número de mortes em custódia atingiu níveis recordes e questionam se ocorreu falha grave de vigilância ou abuso. Um estudante de ensino médio de 17 anos, cidadão dos Estados Unidos, foi detido na última sexta-feira durante um período de almoço fora do campus da McVille School District, em McVille, estado do Oregon. A ICE realizou uma abordagem ali por volta das 12 horas e 30 minutos, segundo testemunhas que presenciaram alunos abrindo ao redor. A família afirma que ele é um cidadão americano e o que levanta sérias dúvidas sobre o motivo desta ação. A superintendente da escola, Courtney Ferrua, em um comunicado aos pais, confirmou que o distrito foi notificado logo após o incidente e que alunos próximos presenciaram a detenção. No sábado, 31 manifestantes foram detidos em frente à ICE no centro de detenção conhecido como Chrome North Processing Center, em Miami-Dade, após bloquearem o portão de entrada e desobedecerem várias ordens para dispersar, informou o escritório do xerife local. Os manifestantes, entre eles integrantes do grupo Sunrise Movement, vestiam camisetas com a frase "O ICE sequestrou meu vizinho" e afirmaram protestar contra as políticas de detenção de imigrantes e as condições no local. As detenções foram realizadas sem relatos de feridos, mas os manifestantes poderão responder por invasão de propriedade, obstrução de passagem e resistência a ordens policiais. O Centro Chrome foi conhecido como Alligator Alcatraz, abriga imigrantes sob custódia federal enquanto aguardam decisões migratórias, e já vinha sendo alvo de críticas por superlotação e condições adversas. O FBI emitiu um alerta urgente. Criminosos estão se passando por agentes da ICE usando coletes com o logo da ICE, carros camuflados e fardas táticas para assaltar, sequestrar
e agredir em comunidades vulneráveis de estados como Nova York, Flórida e Carolina do Norte. Em vários casos, as vítimas tiveram portas arrombadas por falsos agentes que alegavam estar cumprindo ordem federal, exigiam documentos ou faziam com que deixassem suas casas. As autoridades alertam: ao menor sinal de uma abordagem com ICE sem identificação oficial, ligue imediatamente para a polícia local e não abra ou se mobilize antes de confirmar a sua identidade. Fica difícil, né? Que às vezes a pessoa não sabe realmente se trata de uma operação realmente oficial. Os tribunais de imigração dos Estados Unidos se transformaram em verdadeiras armadilhas para quem busca asilo no país. Uma investigação da Associated Press revela que, desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, advogados do governo americano têm solicitado a dispensa imediata dos pedidos de asilo em audiências, enquanto agentes da Immigration Customs Enforcement, a ICE, já esperam nos corredores para deter quem comparece voluntariamente às audiências. Relatórios apontam que mensagens de textos enviadas dentro dos tribunais coordenam essas operações. Juízes considerados brandos foram demitidos. Novas diretrizes aceleraram os processos e a participação online ou adiamento de audiências estão sendo negados em massa. O resultado? Famílias separadas, pedidos de habeas corpus, inundando a Justiça Federal com cada vez menos poder para intervir. E organizações que apoiam imigrantes funcionando em condições improvisadas, críticos alegam que o sistema virou uma linha de montagem para remoção em massa, onde o devido processo legal é reduzido ao mínimo. Uma imigrante venezuelana, Marieva Briceno, teve sua cidadania americana revogada após ser condenada por um esquema de fraude de 5,4 milhões de dólares contra o Medicare. Entre 2007 e 2010, ela operou 3 clínicas na região de Detroit que faturaram indevidamente ao pagar pessoas para realizar exames que não eram necessários e recebeu pessoalmente cerca de 513 mil dólares. Mesmo envolvida na fraude, Briceno solicitou naturalização em 2009 e foi aprovada em 2010, omitindo seus crimes no processo de imigração. Em 2011, ela foi acusada pelo governo americano e declarou-se culpada por conspiração para cometer fraude de saúde e cumprir 5 anos de prisão. Em agosto desse ano, a United States Department of Justice, o Departamento de Justiça americano, entrou com um pedido formal de desnaturalização. E em 17 de novembro, um juiz federal confirmou a revogação da cidadania dela. As autoridades afirmam que o caso reforça o compromisso do governo dos Estados Unidos em punir fraudes que prejudiquem programas destinados a pessoas vulneráveis no país. Manifestantes invadiram uma unidade do Home Depot em Charlotte, na Carolina do Norte, para protestar contra operações federais chamada de Operation Charlotte's Web, conduzida pelo ICE e outras agências de imigração. A ação, que já resultou em cerca de 370 detenções de imigrantes sem documentos, segundo o Departamento de Segurança Interna, o DHS, provocou uma grande mobilização na comunidade americana local e latino-americana. O protesto no estacionamento da loja ganha um simbolismo por ser um local de compra habitual para trabalhadores sem status legal. Segundo ativistas citados pela emissora local WBTV, enquanto o xerife do condado afirmou que a operação terminou e o DHS contradisse e declarou que ela ainda não acabou, intensificando ainda mais o clima de incerteza na cidade de Charlotte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, finalmente se encontrou com o futuro prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, na última sexta-feira. A repórter Aletheia Rodrigues tem as informações. Trump deu uma calorosa saudação ao futuro prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, na Casa Branca, e elogiou a vitória eleitoral de Mamdani no primeiro encontro presencial entre os dois políticos opostos. Eles têm divergido em tudo, desde imigração até política econômica. Após meses de trocas de farpas e insultos na mídia, o prefeito eleito e o presidente pareciam ter deixado de lado as diferenças e rapidamente estabelecido uma boa relação no Salão Oval. Havia a expectativa de que o encontro pudesse ser um embate acirrado de visões opostas, mas o presidente se mostrou repleto de elogios e promessas de cooperação a Mamdani.
And I wanted to congratulate the mayor. He really ran an incredible race against, a lot of smart people. Entre outros temas, eles discutiram sobre acessibilidade à habitação e o custo de alimentos e serviços públicos. Really good, very productive meeting. We have one thing in common. We want this city of ours that we love to do very well. Said it was a productive meeting focused on shared admiration and love, which is New York City, and the need to deliver affordability to New Yorkers. Trump, que é natural de Nova York e residente na Flórida, expressou seu amor duradouro pela cidade. Ele também disse que se sentiria muito à vontade em retornar para lá, especialmente agora que se encontrou com Mandani e que ajudaria o futuro prefeito a ter sucesso. I met with a man who really wants to see New York be great again, and I can say again, because New York was great. When I came down to Washington initially, the city was so hot. It was doing great. We were having some telltale signs of problems. We had a mayor that was not doing a great job, but still, it was moving along. And it went bad. It really went, pretty bad. Both President Trump and I, we are very clear about our positions and our views, and what I really appreciate about the president is that the meeting that we had focused not on places of disagreement, which there are many, and also focused on the shared purpose that we have in serving New Yorkers. Uma das jornalistas presentes na coletiva pressionou Mandani sobre suas declarações anteriores, descrevendo Trump como um fascista. O presidente interviu e disse que era mais fácil simplesmente dizer que sim. I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. Yeah. It's easier. Yes. Mandani, que foi acusado de ter opiniões antissemitas, encerrou a coletiva de imprensa prometendo trabalhar para garantir uma cidade de Nova York segura para a sua grande população judaica. Jewish safety, and I look forward to rooting out anti-Semitism across the 5 boroughs and protecting Jewish New Yorkers and every New Yorker who calls the city home. Mandani venceu a eleição em 4 de novembro. Ele tomará posse como prefeito de Nova York no dia 1º de janeiro. Eu não sei vocês, mas eu, quando vejo esse tipo de relacionamento, onde os pensamentos são divergentes, um pensa de uma forma, outro pensa de outra, mas no final o pensamento é para melhorar a vida das pessoas, seja nos Estados Unidos, no Brasil, isso é muito bom. Parabéns ao Donald Trump, parabéns ao Mandani, porque estão fazendo aí o que realmente seja bom para as pessoas que vocês vão governar. No caso, o Trump como presidente dos Estados Unidos e o Mandani como novo prefeito de Nova York. Quero agradecer também, belíssima reportagem aí da nossa jornalista e repórter Aletheia Rodrigues, direto de Nova York. De aliada fervorosa de Donald Trump, e fiel representante do movimento MAGA, a deputada Marjorie Taylor Greene agora anuncia sua saída do Congresso dos Estados Unidos em meio a um rompimento dramático com o presidente Donald Trump. O choque entre eles se deu após Greene se juntar a um grupo de republicanos para pressionar pela divulgação dos arquivos do financista pedófilo Jeffrey Epstein, uma iniciativa que Trump rejeita e critica publicamente políticas defendidas por ele, como apoio a Israel, vistos a trabalhadores estrangeiros e o envolvimento dos Estados Unidos em guerras. Em resposta, Trump chamou a Taylor de traidora lunática e anunciou que não apoiará nas primárias da Geórgia, evidenciando as fissuras crescentes no Partido Republicano. Para Greene, essa ruptura não é um mero desentendimento. Trata-se de um sinal de alerta de que o movimento MAGA, que sustenta Trump, pode estar perdendo força. Quanto mais ele precisa estar unido, principalmente nesse momento, em que os polls, as pesquisas mostram que o Trump realmente está ali com aceitação, está ali com o seu rating muito baixo, sua aprovação está muito baixa. Vamos conferir um trecho do que disse Marjorie Taylor. I have too much self-respect and dignity. I love my family way too much, and I do not want my sweet district to have to endure a hurtful and hateful primary against me by the president that we all fought for, only to fight and win my election while Republicans will likely lose the midterms, and in turn be expected to defend the president against impeachment after he hatefully dumped tens of millions of dollars against me and tried to destroy me. It's all so absurd and completely unserious.
I refuse to be a battered wife, hoping it all goes away and gets better. The hard-right Republicans' announcement in a 10-minute video came just days after President Trump labeled her as a traitor for insisting the Department of Justice release all files related to the Jeffrey Epstein case. She has also clashed with the president on foreign policy and extending subsidies on Obamacare. The President Trump called Greene's plans, quote, great news for the country. Os Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump e parceiros europeus, afirmam ter registrado grande progresso nas negociações de paz para a guerra na Ucrânia após a rodada de tratativas em Genebra no último fim de semana. Um novo plano americano com a participação de autoridades europeias foi apresentado aos ucranianos, segundo relatos da agência Reuters. Contudo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ressalta que a principal pedra de toque é a possível cessão de territórios à Rússia, o que ele descarta categoricamente. E os aliados de Kiev seguem exigindo respeito absoluto à soberania ucraniana. Entre os elementos ainda ocultos estão os detalhes do novo formato e do papel da Rússia neste grande acordo final. Nesta segunda-feira, dia 24 de novembro, os presidentes Xi Jinping e Donald Trump conversaram por telefone sobre temas sensíveis das relações sino-americanas. Durante o diálogo, Xi afirmou que o retorno de Taiwan à China integra uma parte fundamental da ordem internacional do pós-guerra. Segundo a agência estatal chinesa, a agência de notícias Xinhua, o contexto da conversa se dá em meio ao atrito diplomático entre a China e Japão, após declarações da primeira-ministra japonesa sobre a ilha. E para Washington, a mensagem chinesa levanta novas questões sobre os limites das garantias de defesa daquela pequena ilha. O governo venezuelano reagiu com veemência ao anúncio dos Estados Unidos que vão designar o Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira já a partir desta segunda-feira, dia 24. Em comunicado oficial, descreveu que a medida é uma fabricação ridícula e acusou Washington de usar o terrorismo para pretexto para provocar contra o regime, uma chance de escalada militar no Caribe. Enquanto isso, a administração americana acusa a estrutura de tráfico de drogas de operar com altas patentes militares venezuelanas e de colaborar com guerrilhas colombianas, acusações que o presidente Nicolás Maduro nega também. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou rapidamente sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse surpreso ao ser questionado por um jornalista na Casa Branca. Trump disse apenas que, abre aspas, é uma pena, fecha aspas, destacando que não tinha informações sobre o caso. A reação vem após um ano em que a Casa Branca utilizou o julgamento de Bolsonaro como argumento para impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, alegando perseguição política, violação de direitos humanos e ataque ao Estado de Direito no Brasil. Acusações feitas sem apresentar provas, segundo a imprensa especializada. Vamos ver o momento que o Trump ele estava indo para o helicóptero e um jornalista questionou se ele sabia que Jair Bolsonaro havia sido preso. Segundo ele, naquele momento, ele disse que não sabia e só disse que era uma pena e foi embora. Vamos ver. Sir, are you worried about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Are you willing? Mr. President, are you willing? I didn't hear. Is that what happened? Yes, there's a citation. That's too bad. Condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado, o deputado Alexandre Ramagem, do PL, afirmou em uma entrevista a outro foragido, Alan dos Santos, que está seguro nos Estados Unidos e que permanece no país com a anuência do governo de Donald Trump. A Polícia Federal rastreia a fuga do parlamentar por rotas clandestinas até Miami e estuda acionar a cooperação internacional. A Câmara dos Deputados diz que não autorizou a viagem oficial e que Ramagem apresentou atestados médicos enquanto já estava fora do Brasil. O caso reacende o debate sobre fuga de aliados de Bolsonaro e pressiona por resposta conjunta do Brasil e dos Estados Unidos em relação a esse caso. Enquanto isso, vários aliados fogem e Bolsonaro está lá na sede da Polícia Federal de Brasília, encarcerado.
Vamos agora para as capas dos jornais comunitários. Vamos lá, vamos aqui, Brazilian Times. Vamos lá, Brazilian Times traz aqui. Brasileiro morre em acidente uma semana antes de retornar ao Brasil. Olha só, já tinha tudo planejado para voltar do Brasil. Com uma semana antes dessa viagem, infelizmente, ele veio perder a vida. Motorista brasileiro é preso por dirigir embriagado após bater em carros estacionados na Flórida. Estados Unidos deportam mais de 81 brasileiros na quarta-feira, dia 19. Então, na última quarta-feira, foi feita essa deportação. O Brasil conquista 28 medalhas e termina em terceiro lugar na Copa do Mundo de Pickball nos Estados Unidos. Vamos para a próxima aí. Vamos para a próxima, diretor? Na próxima, por favor. Vamos lá. Brasileiro é condenado por esquema de fraude para obtenção de carteiras de motorista em Nova York e Massachusetts. Biblioteca Brasileira de Nova York promove festival de performance solo com artistas internacionais. Governo Trump pede que a ação contra as cidades santuários de New Jersey continue na justiça. Olha só, Trump mirando aí o estado de New Jersey. Só essas duas, diretor? Só duas, né? Estamos chegando ao final do nosso jornal Agenda 47, mas aquele pedido eu reafirmo, porque vocês estão sendo maravilhosos. Nós estamos chegando cada vez mais pessoas estão chegando. Então eu vou pedir a você está vendo o nosso jornal Agenda 47 agora? Não se inscreveu? Não faça isso. Trump, vamos fazer um pedido aqui, né, Trump? Vamos fazer um pedido aqui. Se inscreva no nosso canal, comente, deixa um like ou dislike, comenta o que você quiser, pode comentar, o negócio é engajar. Comenta. E no final de fazer tudo isso, você vai fazer o quê? Ativar esse sininho aqui, ó. Ativou o sininho, você vai ficar sabendo de tudo que acontece no nosso canal. Porque aqui, o que importa é deixar você bem informado. Logo mais às 7 horas da noite, estarei de volta ancorando o Brasil News com muito mais notícias para vocês. Até lá. Muito obrigado a toda a equipe. Obrigado.